Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, como a gente faz sempre, pedindo a Deus e ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, para que a gente possa falar aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da nossa Mãe, a Virgem Santíssima, para que ela também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, com saúde. Hoje, gente, nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Então, você já pode pegar aí o seu catecismo, tá bom? Para a gente poder estudar. Veja, na aula passada, graças a Deus, nós terminamos a Cristologia, o estudo de Jesus Cristo, tá? Fizemos 25 aulas, tá aí no canal. Então, uma Cristologia aí que nós pegamos desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão ao céu e a sua segunda vinda. Então, nós pegamos toda a teologia sobre Jesus Cristo, tá? Foram 25 aulas, graças a Deus. Hoje, nós vamos para um outro assunto. Nós paramos no parágrafo 679, depois, os 680, 681 e 682 é resumo, então é para você ler em casa, quem tem o catecismo, tá bom? Hoje nós vamos para o parágrafo 683, na página 196 do Catecismo da Igreja. Creio no Espírito Santo. Então agora nós vamos começar um estudo de algumas aulas, não sei quantas, sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, tá? Que na teologia nós chamamos de pneumatologia, é o estudo do Espírito Santo, tá? Então, gente, vamos gastar aí algumas aulas, que eu não sei quantas, tá? Sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Nós cremos num único Deus, que são três pessoas, tá? Então, nós já estudamos lá no começo da nossa catequese sobre Deus, já estudamos sobre Jesus Cristo e agora o Pai, no caso, né? O Filho e agora a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, que é importantíssimo, gente, a gente entender sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, tá? Lógico que a gente não vê o Espírito Santo, ele é Espírito, ele não tem uma carne, assim como o Pai também não tem carne. Só Jesus que se encarnou como homem, tá? Mas o Pai e o Espírito Santo, eles não têm um corpo, como, né, Jesus Cristo tem, tá? Então, mas ele é uma pessoa divina, tá? Então, nós vamos estudar, São Paulo ensina que o Espírito Santo, ele é a alma da igreja, tá? Ele que guia a igreja, ok? E foi ele que inspirou a Bíblia, por exemplo, sabia disso? A Bíblia era toda inspirada pelo Espírito Santo, entendeu? Então, é muito importante
que a gente conheça o Espírito Santo. Por isso que eu sempre começo as minhas aulas invocando o Espírito Santo. A igreja ensina isso. Tudo que você for fazer, você for dar aula, né, você deve invocar o Espírito Santo para que tudo saia bem. Entendeu? É o Espírito Santo que nos revigora, nos dá força, para que a gente possa, inclusive, trabalhar para Deus. Então, a gente deve estar sempre pedindo, tá, a força do Espírito Santo para nos comandar e nos guiar. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que o Catecismo da Igreja, então, tem para nos ensinar hoje, nessa nossa primeira aula sobre o Espírito Santo. Tá? Nós não temos pressa, nós vamos devagar, ok? E o nosso credo, ele fala sobre o Espírito Santo lá, né? Creio no Espírito Santo. Então, é um dogma de fé, tá? Então, vamos ver o que a nossa fé fala sobre essa pessoa divina que é o Espírito Santo. Vamos lá. É o parágrafo 683, ok? Se você quiser me acompanhar, página 196. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Isso quem diz é São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3. Então, São Paulo diz, tá, que é o Espírito Santo que dá testemunho de Cristo. Né? Quando a gente fala Jesus é o Senhor da nossa vida, a gente só fala isso quando a gente está inspirado pelo Espírito Santo. Ninguém fala, né, bem de Jesus se não estiver inspirado pelo Espírito Santo. Tá vendo? São Paulo diz isso. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abá, Pai. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Então, São Paulo ensina que quem nos faz chamar a Deus de Pai é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Aí mostra a Santíssima Trindade, tá vendo? A gente chama a Deus de Pai através do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Tá? Então, aí você vê que a Santíssima Trindade ela é uma unidade, ela não se separa. Já expliquei sobre isso, já fiz um vídeo aí só sobre a Santíssima Trindade. Tá? Então, é o Espírito Santo que faz a gente chamar Deus de Pai. Olha aí. Não é? Então, inclusive, foi o Espírito Santo que inspirou Jesus a rezar aquela oração maravilhosa que é o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, que está lá no Evangelho de São Mateus. Então, tudo, gente, que a gente vai fazer é por inspiração do Espírito Santo. Tá bom? É ele quem nos guia. Este conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Olha aí, tá vendo? Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. Então, foi o que eu acabei de explicar. Você só faz, as coisas que você faz, as coisas boas que você faz, tá? Você só faz através do Espírito Santo. Então, não é você que faz. É o Espírito Santo através de você. Tá? Então, o mérito não é seu, porque a gente mesmo não consegue. A gente é um pecador. Não é? Então, o mérito não é nosso. Então, quando a gente faz alguma coisa, principalmente para Deus, quando a gente faz um trabalho de evangelização, esse trabalho que eu estou fazendo aqui não é mérito meu, eu não tenho mérito nenhum. É o Espírito Santo que faz através de mim. Ok? Eu não sei nada. O pouquinho que eu sei é aquilo que Deus me deu a capacidade de entender para poder passar para outras pessoas. Não é mérito meu. Não. Entendeu? Mas aí você tem que estar sempre, tá, junto com o Espírito Santo, pedindo, por isso que eu sempre estou aqui pedindo, para que Deus me ilumine, para que eu tenha a capacidade de passar aquilo que o Espírito Santo, só aquilo que o Espírito Santo quer que eu passe. Tá bom? É ele que nos precede e suscita em nós a fé. Olha aí. Então, gente, se você não pedir o Espírito Santo, você vai virar uma pessoa ateu, uma pessoa sem fé. O ateu, ele não tem o Espírito Santo nele. Tá? Por quê? Porque ele não tem fé. É o Espírito Santo que faz a gente ter fé. Tá? Mesmo nas tribulações, mesmo, né, quando dá vontade de desistir. Tá? E quando que a gente recebe o Espírito Santo? No batismo, e ele revigora no crisma, nos sacramentos. Tá? Por isso que é importante você receber o batismo e você receber o crisma. Você recebe o Espírito Santo no batismo, mas ele aflora na crisma.
No Crisma você vira um soldado de Cristo para testemunhar a sua fé no mundo. Porque a fé, gente, não é para você guardar para você. Aquilo que eu aprendi, eu não posso guardar só para mim. Eu tenho que passar também para outras pessoas. Entendeu? E é o Espírito Santo que faz isso. Olha aí, tá vendo? Por nosso batismo, primeiro sacramento da fé, a vida que tem sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho, nos é comunicada intimamente, pessoalmente, pelo Espírito Santo na igreja. Olha, gente, tá vendo? A importância do batismo, que eu já canso de falar aqui. O batismo nos dá o Espírito Santo. Tá? É ele que nos faz ser testemunha de Cristo. Tá? Então, gente, por favor, batize o mais rápido possível. O batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus Pai, por meio de seu Filho no Espírito Santo, a Santíssima Trindade, tá vendo? Pois o que tem o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo. O Verbo é quem? É o Cristo, né? Isto é, o Filho. Mas o Filho os apresenta ao Pai e o Pai lhes concede a incorruptibilidade. Portanto, sem o Espírito, não é possível ver o Filho de Deus. E sem o Filho, ninguém pode aproximar-se do Pai, pois o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus se faz pelo Espírito Santo. Está vendo, gente? É uma comunhão. A Santíssima Trindade, gente, é uma comunhão. Por isso que é importante a gente estar em comunhão com a Santíssima Trindade. Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não têm ciúme um do outro. Você pode rezar o Pai, você pode rezar o Filho e você pode rezar o Espírito Santo. Eles não se separam, é um só. Tá? Então, não tem problema, eles são uma comunhão. Eles estão juntos, eles estão unidos, eles não se separam. Tá? Então, é muito bonito isso que o Catecismo nos ensina aqui no parágrafo 683. O 684 diz assim: o Espírito Santo, por sua graça, é primeiro nos despertar de nossa fé e na vida nova, que é conhecer o Pai e aquele que ele enviou, ou seja, Jesus Cristo. Está lá em João, capítulo 17, versículo 3. Então, a gente só conhece Deus, só conhece Jesus Cristo através do Espírito Santo. Entendeu? Por isso que a gente tem que, gente, faça sempre a oração do Espírito Santo. Essa oração que eu faço sempre aqui. Para que você, né, conheça mais Jesus, conheça mais o Pai. Peça mesmo ao Espírito Santo, Senhor, me dê a graça, Espírito Santo, de conhecer mais a Deus, de amar mais a Deus, amar mais Jesus, conhecer mais, né, os ensinamentos de Deus, de Jesus. Então, isso, gente, o Espírito Santo é para isso. Nós ganhamos o Espírito Santo no batismo e na crisma, é para a gente poder usufruir, entendeu? Então, é importante a gente estar sempre pedindo a orientação do Espírito Santo. Todavia, é o último na revelação das pessoas da Santíssima Trindade. São Gregório Nazianzeno, o teólogo, explica esta progressão pela pedagogia da condescendência divina. Então, agora, esse doutor da igreja, tá, lá do primeiro século, olha o que ele vai ensinar sobre o Espírito Santo. O Antigo Testamento proclamava manifestalmente o Pai, mas obscuramente o Filho. Então, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que o Antigo Testamento ele fala mais de quem? Do Pai. Tá? Então, o Antigo Testamento ele fala mais do Pai. Entendeu? O Novo Testamento, o Filho. Olha aí. Então, o Antigo fala mais do Pai e o Novo fala mais do Filho, Jesus Cristo, né? Fez entrever a divindade do Espírito. Agora, o Espírito tem direito de cidadania entre nós e nos concede uma visão mais clara de si mesmo. Com efeito, não era prudente, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, proclamar abertamente o Filho, e quando a divindade do Filho ainda não era admitida, acrescentar o Espírito Santo, como um peso suplementar para usarmos
uma expressão um tanto ousada. É por meio de avanços e de progressões, de glória em glória, que a luz da Trindade resplandecerá em claridades mais brilhantes. O que ele está dizendo aqui? Que a doutrina da Santíssima Trindade ela foi amadurecendo aos poucos. Ela não foi revelada rápido, não, porque eles não iam entender. Por exemplo, no Antigo Testamento não podia falar, não podia revelar a Santíssima Trindade. Por quê? Se Deus tivesse revelado a Santíssima Trindade no Antigo Testamento, eles iam achar que era 3 deuses. E não são 3 deuses, são um Deus em 3 pessoas. Tá? Então, por isso que ele está dizendo aqui, que no Antigo Testamento foi revelado o Pai. No Novo foi revelado o Filho. Tá? Aí Jesus volta para o Pai, mas ele fala, mandarei quem? O Paráclito, o Defensor, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que vai ensinar vocês toda a verdade, inclusive a Santíssima Trindade. Então aí Jesus já começa, né, viu que aquele povo já tinha alguma capacidade de entender, mas mesmo assim o povo ainda não entendeu plenamente. Tanto que a igreja teve que, através dos séculos, né, ir ensinando sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Nos concílios, que eu fiz aí vídeos sobre os concílios, ainda houveram gente que duvidava que Jesus era Deus e que o Espírito Santo fosse Deus. Até hoje tem religiões cristãs, seitas cristãs, que não acreditam na Santíssima Trindade. O Testemunho de Jeová, por exemplo. O Testemunho de Jeová não acredita na Santíssima Trindade, não. Jesus é um espírito evoluído, né? É um profeta, o maior dos profetas, né? O Espírito Santo também é um espírito de luz, mas eles não acreditam na Santíssima Trindade. Ok? Então a igreja teve que ir trabalhando isso, né, através dos concílios, ensinando para nós que o Espírito Santo também é Deus. Tá? Inclusive está no nosso credo. Tá? Ele é adorado. Se ele é adorado, ele é Deus. Só Deus pode ser adorado. Então nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se ele é adorado, é Deus. Tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Só que é uma coisa que a igreja teve que ir explicando aos poucos, porque as pessoas não iam entender que Deus é um só, mas são 3 pessoas. Ok? Mas quem revelou? Quem começou a revelar isso? Jesus. Não é? Ele falou do Pai, falou dele, falou do Espírito Santo. Ele mandou batizar. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo tem que ser em nome da Santíssima Trindade, senão não vale. Tá? E todas as orações da Igreja Católica, gente, é baseada na Santíssima Trindade, para começar e para terminar. A gente começa pedindo, né, a invocação da Santíssima Trindade e começa e termina. Tá? Todas as orações da igreja começam e terminam invocando a Santíssima Trindade. Entendeu? Eu vou fazer um vídeo, se Deus quiser, sobre oração e a gente vai poder explicar melhor sobre isso. Ok? Então, esse é o parágrafo 684. O 685 diz assim: crer no Espírito Santo é, pois, professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Eu acabei de explicar. Se ele é adorado e glorificado, é Deus. Só Deus pode ser adorado. Nenhuma pessoa humana pode ser adorada. Se a Igreja Católica diz que o Espírito Santo tem que ser adorado, é porque é Deus. Tá? Então a igreja sempre acreditou na Santíssima Trindade, entendeu? É por isso que se tratou do mistério divino do Espírito Santo na teologia trinitária. Aqui, portanto, só se tratará do Espírito Santo na economia divina. Então, agora nós vamos estudar só sobre o Espírito Santo, porque nós já falamos do Pai e do Filho. Agora estamos estudando o Espírito Santo. O Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho, do início até a consumação do projeto de nossa salvação. Então,
Desde lá do começo do mundo até Jesus voltar, o Espírito Santo está unido ao Pai e ao Filho. Tá? Como eu já disse, eles não se separam. Tá? Desde lá, o primeiro versículo da Bíblia. Né? No princípio, né, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Entendeu? Na última página da Bíblia, no Apocalipse, o Espírito e a esposa dizem: vem, Senhor Jesus. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo. E a esposa é a igreja. Entendeu? Então, a primeira parte da Bíblia e a última parte da Bíblia começa e termina com o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que, inclusive, inspirou a Bíblia inteira. Está lá na carta de São Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Porque foram os homens, né, os agiógrafos, que escreveram a Bíblia. Mas foi Deus que inspirou, por isso que é a palavra de Deus. Por quê? Porque foi Deus que inspirou os autores sagrados, através do Espírito Santo, para que eles escrevessem a mensagem que Deus queria nos transmitir. Entendeu? Mas nos últimos tempos, inaugurados pela encarnação redentora do Filho, que é revelado e dado, reconhecido e acolhido como pessoa. Então, foi na encarnação de Jesus que o Espírito Santo começou, então, a ser reconhecido e acolhido como pessoa, porque Jesus começou a revelar o Espírito Santo. Entendeu? Está lá nos evangelhos. Jesus falou várias vezes do Espírito Santo. Cabeça da nova criação, poderá tomar corpo na humanidade pelo Espírito difundido, a Igreja, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Então, todas essas verdades de fé que está no nosso credo, quem revelou foi o Espírito Santo, que está na Bíblia, está na tradição da Igreja. É isso que o Catecismo está dizendo aqui, vou repetir. A Igreja, o Espírito difundido, tá? A Igreja, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna, então, foram inspirados pelo essas revelações que estão no nosso credo, está na Bíblia e na tradição, vieram através do Espírito Santo, que é ele que guia a Igreja. Por isso que a Igreja ensina que ele é a alma da Igreja. Por isso que a Igreja não acabou até hoje. A Igreja já era para ter acabado, gente. Tá? A igreja Católica, gente, já era para ter acabado há muito tempo. Tá? Ó, quantas perseguições a Igreja já sofreu, quantas incompreensões a Igreja, quantas divisões a Igreja já teve, não é? De fora e de dentro. Pessoas que saíram da Igreja e ela continua firme, e também pessoas de dentro da Igreja que causaram escândalos da Igreja. A Igreja não esconde isso. Tanto que o Papa João Paulo II pediu perdão no ano 2000 pelos erros dos filhos da Igreja, não é os erros da Igreja. A Igreja não tem pecado, a Igreja é o corpo de Cristo. Tá? Quem erra são as pessoas da Igreja. Tá? A Igreja não esconde. Houveram papas indignos, houveram bispos indignos, houveram padres indignos, mas a Igreja continua, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja não será destruída até Jesus voltar. Ela continuará com todas as perseguições, com todas as incompreensões, divisões, tá? Mas a Igreja não vai acabar. Isso aí você pode ter certeza. Ela vai durar até Jesus voltar. Entendeu? Por quê? Porque ela é assistida pelo Espírito Santo. Os erros da Igreja, isso aí nós vamos estudar em eclesiologia, tá? Quando a gente for estudar sobre a eclesiologia, nós vamos explicar isso, tá? Os erros das pessoas da Igreja não interferem na santidade da Igreja, como corpo de Cristo, tá? Uma coisa é impecabilidade, o pecado das pessoas da Igreja. Outra coisa é infalibilidade, a Igreja é infalível. Ela não erra quando ela ensina uma doutrina, por exemplo. Entendeu? Então, a gente tem que saber diferenciar uma coisa de outra. Mas não é o nosso assunto de hoje, ok?
Então, esse é o parágrafo 686. Agora vamos para o parágrafo 687. O que está em Deus, ninguém o conhece senão o Espírito de Deus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Ora, seu Espírito que o revela, nos dá a conhecer a Cristo, seu Verbo, sua palavra viva, mas não se revela a si mesmo. Aquele que falou pelos profetas, está falando do Espírito Santo. Então, quem que falava através dos profetas? Era o Espírito Santo. Tá? Então, a gente vê isso lá no Antigo Testamento. Faz-nos ouvir a palavra do Pai. Mas ele mesmo, nós não o ouvimos. Só o conhecemos no momento em que nos revela o Verbo, ou seja, o Cristo, e nos dispõe a acolhê-lo na fé. O Espírito da verdade que nos desvenda, nos desvenda o Cristo, não fala de si mesmo. Olha aí, João 16, versículo 13. Então, o próprio Espírito Santo, ele proclama o quê? Ele proclama a boa nova, a salvação que Jesus veio trazer, a verdade que é Cristo. Tá? Por isso que ele é o Espírito de Cristo. Tá? Então, é muito bonito esse texto de João 16, 13. E aqui, interessante, nesse texto de João 16, 13, diz que Jesus não ensinou tudo para os apóstolos. Leia lá, João 16, 12, 13. Jesus diz que não ensinou tudo para os apóstolos, mas que o Espírito Santo iria ensinar a igreja no futuro. O Espírito ensinar-vos-á. Ensinar-vos-á é futuro. Se tiver algum professor aí de português, vai poder me auxiliar. Tá? Então, o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus não ensinou tudo para os apóstolos. Que o Espírito Santo ia guiar a igreja, né, no futuro, até Jesus voltar. Por isso que a igreja, ela, até hoje, ela nos ensina. Ela continua estudando. Por que a igreja até hoje estuda? A igreja tem teólogos, arqueólogos. Até hoje a igreja continua estudando. Tem teólogos que estudam. Por quê? Porque o Espírito Santo, gente, não ensinou tudo de uma vez só, se não piscar de olhos para a igreja, não. Tá? Não, ele vai ensinando até Jesus voltar. Eu pergunto para você, você consegue assimilar todo o ensinamento até hoje que você já aprendeu? Eu não consigo. Graças a Deus, eu tenho força de vontade. Por isso que eu tenho bastante livros, né? Eu estudo até hoje. Mas isso não quer saber isso não quer dizer que eu sei tudo, não. Pelo contrário, eu tenho que estudar para poder dar aula aqui para você. Eu continuo estudando até hoje, não é porque eu fiz lá 2 anos, 3 anos de teologia que eu sei tudo, não. Se a igreja não sabe tudo, a igreja, gente, reconhece, ela tem a humildade de reconhecer que ela não sabe tudo. Ela sabe aquilo que Deus revelou. Aquilo que está na Bíblia, que está na tradição, mas tem que interpretar. Aí que mora o perigo, a interpretação. Entendeu? Aí e você tem que ter muito cuidado para você não interpretar as coisas erradas. A própria Bíblia diz isso. Então, gente, então Jesus não ensinou tudo. Então o Espírito Santo vai ensinando a igreja. Tá? Por isso que os papas estudam, né? Os teólogos, os bispos, né? Pesquisa aí o currículo dos papas que você vai ver. Todos eles têm doutorado em teologia. Entendeu? Bento XVI tem doutorado, é um dos maiores teólogos da igreja. Todos os papas têm. Entendeu? Por quê? Para não ensinar coisa errada para nós. Entendeu? Tal apagamento propriamente divino explica por que o mundo não pode acolhê-lo, porque não o vê nem o conhece, enquanto os que creem em Cristo o conhecem, porque ele permanece com eles. João capítulo 14, versículo 17. Então, Jesus fala uma coisa muito importante aí. Por que o mundo hoje não acolhe o Espírito Santo? Porque não conhece. Não se abre para o Espírito Santo. Coração fechado. Então, inclusive, o pecado contra o Espírito Santo é um endurecimento do coração. É você não se abrir para a graça de Deus, para o Espírito Santo entrar na sua vida. Isso é um perigo.
Jesus disse que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Porque se você não quer se converter, como é que o Espírito Santo vai agir na sua vida? Como é que você vai alcançar a salvação? Por exemplo, aqueles judeus da época de Jesus viam os milagres que Jesus fazia, viu tudo aquilo que Jesus fazia de bom e não quiseram se converter. Isso aí é o pecado contra o Espírito Santo. É o que acontece no mundo hoje. Por que o mundo está como está? Porque falta o conhecimento do Espírito Santo. Se abrir para o Espírito Santo. Tá? E eu não estou falando aqui, gente, só do quem é ateu, quem não é cristão. Eu estou falando dos cristãos também. Mas os cristãos têm o Espírito Santo. Alguns têm, todos têm. Se é cristão, tem. Mas só que às vezes o Espírito Santo está apagado. Precisa acender, né? A gente pede, né? Acendei no fogo do vosso amor. Nós pedimos isso nas orações do Espírito Santo. Então, às vezes, a pessoa tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está apagado. Ou pelo pecado, ou pela indiferença, não quer saber de Deus, ou porque tem tanta coisa para fazer, né? Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para Deus. Se você não tem tempo para Deus, Deus vai se apagando. Né? Igual a planta. Quem gosta de planta aí sabe. Se você não cuidar dela, vai acontecer o quê? Ela vai murchando, vai murchando, vai murchando. É igual o amor. Quem é casado aqui sabe. Se você não for ali todo dia regando, vira rotina, vai murchando, vai apagando, daqui a pouco estão se separando. Então, tudo na vida, gente, você tem que cultivar para aquilo ali não apagar, para a chama. E o Espírito Santo é uma chama. É um fogo. Por isso que São Paulo, a Bíblia fala que o Espírito Santo é fogo. Então, você não pode deixar o fogo apagar. Então, às vezes, você foi batizado, você foi crismado, mas aí tem gente, infelizmente, tem muito católico que é assim. Faz, né, a primeira comunhão, faz o crisma, depois rapa fora da igreja e não quer mais saber de Deus. Já fiz a primeira comunhão, já fiz o crisma. Para que eu vou voltar na igreja? Aí que você tem que ir para a igreja. A primeira comunhão e o crisma é para você trabalhar na igreja. Faça alguma coisa para Deus agora. Você não recebeu o Espírito Santo? Você não recebeu o Espírito Santo só para você, não. Agora você vai ajudar em algum lugar, vai fazer alguma coisa, vai ser um catequista. Mas não tenho vocação para catequista. Faça alguma coisa para Deus, alguma coisa pode fazer. Entendeu? A igreja ensina que na igreja não tem aposentado. A igreja está sempre precisando de alguém para ajudar. Ok? Então o Espírito Santo às vezes fica apagado. Então esse é o parágrafo 687. Desculpa. Olha que bonito o parágrafo 688, gente. A igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, que ela transmite, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. Aí agora o catecismo aqui vai dar uma lista de como que a gente pode encontrar o Espírito Santo e fazer esse Espírito Santo aflorar. Como eu falei, não deixar ele apagar. Vou repetir. A igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, que ela transmite, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. Por quê? Porque é ali, através da igreja, que você recebe o batismo, o crisma e todos os outros sacramentos. E todo sacramento, gente, ele é ministrado no Espírito Santo. Todo sacramento. Nós vamos falar sobre isso. Primeiro ponto, que você acha o Espírito Santo através da igreja. Nas escrituras que ele inspirou. Então, foi aquilo que eu falei. O Espírito Santo inspirou a Bíblia inteira. Tá? Então, se você quer encontrar o Espírito Santo, você precisa o quê? Conhecer essa palavra, não é? Degustar essa palavra, mas não é só ler. Não. Tem gente que sabe a Bíblia de cabo a rabo, mas saber Bíblia não tem nada a ver. O diabo também sabe, sabia disso? Uma vez, eu acho que uma pessoa nem gostou do que eu falei. Uma vez eu conversando com uma pessoa de outra religião, a pessoa começou a falar de mim de Bíblia, aquela coisa toda, como se eu não conhecesse Bíblia. Né? Porque, infelizmente, tem muito católico que não conhece Bíblia. Infelizmente, é a verdade. Né? Então, os outros fazem a festa, né? Acham um católico que não sabe de Bíblia, e essa pessoa achou que eu não sabia de Bíblia. Começou a falar de Bíblia para mim, aquelas coisas que eles gostam de malhar a igreja católica. Não é? Aí eu falei, olha, minha querida, olha, meu querido,
não sei se era homem ou se era mulher, já tem tanto tempo isso. Eu não sei se era homem ou se era mulher. Entendeu? Ó, o diabo também conhece a Bíblia. Tá? Não adianta você ficar falando. A pessoa que gosta de ficar falando versículo por versículo, né? Ah, lá na Bíblia está escrito isso, né? Ah, lá na Bíblia, não sei o que, Êxodo 20 está falando que para não adorar a imagem. Né? No versículo tal, está falando que não pode isso. No versículo tal, está falando que não pode aquilo. Aí começa a citar aquele monte de trecho da Bíblia para você. Aí eu virei para a pessoa e falei, querida, ó, o diabo também conhece a Bíblia, tá? O diabo falou para Jesus o Salmo 90 e mandou ele sair dele. Ele se jogar dali que os anjos iam pegar ele. E citou o Salmo. Falou, ó, salta daqui porque está lá escrito, no Salmo 90. Desce, se joga daqui lá para baixo. Entendeu? Aí eu fui e falei para a pessoa, ó, o diabo também conhece a Bíblia. Então não fica tentando, não fica me atentando com a Bíblia, não. Para ser o governo, eu conheço a Bíblia também, tanto quanto você. Tá? Só que eu não fico interpretando a Bíblia assim de qualquer jeito, igual vocês fazem. Tá? Tem que estudar, tem que saber, entendeu? Eu não fico também usando a Bíblia também para poder ficar atentando o outro, provocando o outro, não. A Bíblia não foi escrita para isso. Então, gente, aqui está bem claro aqui. A Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, você deve ler, você deve buscar um conhecimento, mas não se ache melhor do que o outro. Ah, o Espírito Santo me inspirou, entendeu? E vamos ver o que o Espírito Santo vai me falar aqui agora na Bíblia. Cuidado com isso. Uma vez um padre, eu não me lembro qual foi o padre, eu estava numa pregação, o padre falou que tinha uma pessoa que adorava ficar pegando a Bíblia e falar, vamos ver o que Deus tem para me falar hoje. Então eu vou abrir aqui na Bíblia, entendeu? E vou ver o que Deus vai me falar hoje. Então eu vou abrir o versículo que cair, eu vou fazer isso hoje. Aí disse que caiu no suicídio de Judas. Entendeu? Não faça a Bíblia de um amuleto. Tá? Então, use a Bíblia, com certeza, o Espírito Santo te ilumina, com certeza, mas, veja, não acho que você é melhor do que o outro, né? Que Deus está falando só com você, Deus só fala comigo. Né? Deus está me dando uma... Né? E cuidado com esse negócio que Deus está me falando, aí você começa a falar para os outros, né? Ó, Deus está falando que você vai morrer amanhã, tem gente que é assim. Ó, Deus está falando que se você não fizer isso, você vai morrer amanhã, entendeu? Se você não fizer aquilo, você vai perder isso. Então, cuidado, gente, cuidado com isso. Tá? Então, não se ache que você, porque você leu a Sagrada Escritura, que você sabe mais do que o outro, não. Ok? A segunda coisa que o Catecismo nos ensina sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está né, através da Bíblia, ele nos fala através da Bíblia, ok? Na tradição da qual os padres da igreja são as testemunhas sempre atuais. Então, o Espírito Santo ele não está só na Bíblia, ele está também na tradição da igreja. Por quê? Tanto a tradição quanto a Bíblia fazem parte da revelação divina. Ok? Então, o Espírito Santo está na Escritura, na Bíblia, e também na tradição da igreja. Tá? São as duas fontes da revelação de Deus, Bíblia e tradição. Ok? Terceiro ponto, no magistério da igreja, a qual o Espírito Santo assiste. O que é o magistério da igreja? É o Papa, os bispos, né? É a hierarquia da igreja. Foi o que eu falei. Se não fosse, gente, o Espírito Santo, a igreja já tinha acabado. Né? A igreja tinha acabado há muito tempo. Mas por que não acaba? Porque o Espírito Santo está na igreja. Foi Jesus, tá? Quem colocou ali o Papa, os bispos. Gente, a igreja não inventou nada disso. Tá? Está lá 2000 anos, já fiz vídeos aí. Tá? 2000 anos que a igreja permanece a mesma coisa. Tá? Então não adianta. Na liturgia sacramental, por meio de suas palavras e de seus símbolos, na qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. Então, gente, todos os sacramentos são ministrados no Espírito Santo. Todos. Crisma, batismo, todos. E o principal deles, a Eucaristia. Quando o Papa que seja, quando o sacerdote está ali consagrando a Eucaristia,
Ele não faz pelo poder dele. O milagre da transubstanciação é através do Espírito Santo, que transforma o pão no corpo e o vinho no sangue de Cristo. Aquele poder ali não é do Padre, é de Jesus, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz o milagre da transubstanciação. Por isso que ele fala aqui, na liturgia sacramental, por meio de suas palavras e de seus símbolos, no qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. Aí, tá vendo? Então, os sacramentos todos são ministrados no Espírito Santo. Outro, na oração, no qual ele intercede por nós. Está lá na carta aos Romanos, que o Espírito Santo intercede por nós. Por quê? Porque a gente não sabe pedir. Né? E, realmente, a gente não sabe pedir. A gente pede coisas que não interessa para nós. Entendeu? Então, é o Espírito Santo que intercede por nós para que a gente peça aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas vezes aquilo não está de acordo com a vontade de Deus. Por isso que Deus não atende. Por que muita gente se decepciona com Deus? Porque a pessoa faz aquela oração e quer ser atendida. E muitas vezes Deus não atende. Se você fizer uma oração a Deus, Deus pode fazer 3 coisas. Falar 3 coisas para você. Sim, não ou espere. Entendeu? Ele não vai te dar ali naquele momento. Ele pode te dar mais tarde ou ele pode não te dar. Se aquilo ali não for bom para você. Às vezes até você não briga com Deus, né? Mas às vezes Deus sabe. Entendeu? Deus, às vezes, naquele momento, ele não te dá aquilo ali. Por quê? Porque ele sabe que aquilo não é bom para você. Entendeu? Mas lá na frente você vai acabar enxergando que aquilo que Deus realmente não te deu era o melhor para você. Só lá na frente você vai perceber isso. Quando você estiver mais maduro. Porque às vezes a gente, na emoção, a gente às vezes não vê as coisas. Mas depois, quando a gente esfria a cabeça, a gente vê que realmente aquilo não era o melhor para a gente. E Deus escreve certo por linhas tortas, né? Já diz o ditado. Então, gente, na oração. Então, a oração, por isso que a gente tem que estar sempre com o Espírito Santo para a gente estar sempre em comunhão com a vontade de Deus. Por isso que eu vou fazer um vídeo sobre oração, vou explicar melhor sobre isso. O Espírito Santo está nos carismas e nos ministérios pelos quais a igreja é edificada. O que é carisma, gente? O que é ministério? Vamos explicar. O Espírito Santo, ele opera também através dos dons espirituais, que nós chamamos de carismas, e através dos ministérios também. Vamos começar pelos carismas. Os carismas, gente, são os dons que São Paulo fala lá na carta aos Coríntios. É o dom de línguas, é as profecias, não é? É aquele capítulo 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios, né? Que a gente chama de carismas, ou dons do Espírito Santo. Tá? Então, aquilo ali é o Espírito Santo, que dá para edificar a igreja. Tá? Muita gente não acredita, tá bom? Eu sei que tem muita gente também que explora isso, tá? Que tem muita gente que usa isso também. Eu sei que existe, mas o dom existe, os carismas existem. Existe o dom da profecia, existe o dom de línguas, o dom da revelação, o dom de milagres, o dom de cura. Existem essas coisas. Só que eu sei que muitas pessoas usam isso também, para o lado errado, para o lado mal. Não é? Então você tem que ter o quê? Discernimento. E São Paulo fala isso. Discernimento dos espíritos. Então você tem que saber se aquilo ali vem de Deus ou se não vem. Tá? Então, gente, isso é uma coisa complicada, tá? Eu não vou entrar nesse assunto, porque eu sei que é uma coisa polêmica, tá? Mas o dom existe, tá? A renovação carismática católica usa muito, tá? Eu sei que existe, tá bom? Mas não vamos também, gente. Tem gente que briga por causa disso, pelo amor de Deus. Eu sou da renovação, eu não sou da renovação. Eu sou tradicionalista, eu não gosto da renovação carismática. Gente, a gente é da igreja, pelo amor de Deus. Eu sou da igreja. Entendeu? Eu também não faço parte especificamente
de um grupo específico, mas eu sou da igreja. Se é uma coisa que está sendo feita para o bem do povo, para o bem da igreja, e outra, o Papa já deu o aval, não deu? Se o Papa deu o aval, gente, a gente não pode ficar contra. A gente não pode ser contra nada na igreja que o Papa deu o seu aval. Então, se o Papa disse, né, deu a sua autorização, tá, para os grupos de oração, para a renovação carismática católica, então a gente não pode ser contra isso. Agora, se você não gosta, você tem todo o direito, você não é obrigado a participar. Agora, também você não precisa também ficar defamando, falando mal, porque o dom existe, é bíblico. Tá? Eu sei que tem gente que usa também para o lado errado, o lado mal, entendeu? Então, tudo bem. Isso aí você, aquilo que eu falo, você não é obrigado a participar, mas também você não precisa também sair defamando, ok? E também os ministérios, tá? Os ministérios as vocações, não é? Tem os sacerdotes, que tem lá a sua vocação, né? Tem os leigos, que tem, cada leigo tem também a sua parcela de contribuição na igreja, pode ser um catequista, pode ser um ministro, não é verdade? Então, gente, todos nós temos alguma coisa na igreja, e o Espírito Santo está ali para nos ajudar, para nos guiar no ministério e no carisma que a gente escolher, entendeu? Então, o Espírito Santo opera, sim, nesse tipo de coisa, ok? Agora, diz aqui, é para edificação da igreja. A igreja somos todos, não é para sua edificação. Ah, não é porque eu tenho dom tal que eu acho que eu sou melhor do que o outro. Não. Você tem que usar esse dom para os outros, para a igreja. Entendeu? Isso aí é importante. Outra coisa, o Espírito Santo nos sinais da vida apostólica e missionária. Então, são aqueles que são missionários, não é? E aqueles que vivem uma vida de apóstolo, que pregam a palavra de Deus, não é verdade? Então, gente, isso aí também é feito através do Espírito Santo. Isso também não é um trabalho fácil. Tem gente que viaja para lugares para fora, não é? São perseguidos, são mortos. Quantos missionários vão para esses lugares aí e lá eles são perseguidos e são mortos? A gente vê isso lá nos países da África, né, dos muçulmanos, né, da Ásia. Então tem que ter o Espírito Santo para poder essas pessoas não desanimar, não é? Continuar firme na fé, não renegar a sua fé, não é? Isso é muito importante. E também na vida consagrada também, os nossos padres, as irmãs, as freiras, elas não recebem um sacramento, mas precisa do Espírito Santo. Por quê? Elas vivem ali obediência, castidade, não é? A igreja, não é? Elas vivem ali uma vida de oração, rezando pela igreja, não é verdade? E também os nossos padres também, que eles assumem também não só a questão do celibato, mas também eles largam tudo. Ser sacerdote, gente, não é uma tarefa fácil, não. Você deixa de constituir família, você larga pai, larga mãe. Né? O sacerdote, ele larga tudo para o reino de Deus, mas isso não é fácil. Então, por isso que a gente tem que rezar muito pelos sacerdotes, pedir muito ao Espírito Santo, não é? Para que continue dando força para eles, para que eles continuem firmes na missão deles. Tá? E o último é no testemunho dos santos, no qual ele quem? O Espírito Santo, manifesta a sua santidade e continua a obra da salvação. Então, por que a igreja canoniza um santo, gente? O Papa, por isso que é um perigo esse povo que fica duvidando aí do Papa quando ele canoniza um santo. Porque quando ele canoniza uma pessoa, ele é inspirado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que ele proclame uma pessoa santa. Por quê? Porque Jesus falou lá, tudo que você ligar à terra, eu ligo no céu. E no céu não pode entrar nada errado. Então, o Espírito Santo, ele ilumina o Papa para que o Papa possa canonizar uma pessoa. Então, o Catecismo está dizendo aqui, ó, no testemunho dos santos,
na qual o Espírito Santo manifesta a sua santidade e continua a obra da salvação. Por quê? Porque é através do testemunho daqueles que são santos, canonizados, que a obra da salvação ela continua. Quantas pessoas se convertem, gente, por causa que leu a vida de um santo? Nós temos isso, não é um caso, não, vários casos disso na igreja. Pessoas ateias, pessoas de outras religiões, que começaram a ler a vida dos santos e se converteram. Eu vou dar aqui só um exemplo, um só, tá? Edith Stein, você já deve ter ouvido falar nela. Era uma judia. Ela era judia, tá? Ela não era cristã. E nós sabemos que os judeus não acreditam em Jesus Cristo, tá? Ela se converteu porque ela começou a ler a vida dos santos. Sabia? Ela começou a ler ali a vida dos santos. Eu não me lembro quais são os santos que ela começou a ler. Tá? Eu sei que ela leu a vida de alguns santos. Tá? Aí ela começou a ler a vida dos santos, também a vida de Jesus também, não é? E ela ali se converteu, largou o judaísmo e passou a ser cristã, católica, morreu mártir e hoje é santa, canonizada. Entendeu? Então, quer dizer, ela se converteu lendo a vida dos santos. O que faz isso? É o Espírito Santo. Não é a pessoa. Gente, nós não temos capacidade dessas coisas, não. Quem é que nos converte? Quem é que faz a gente mudar de vida? É o Espírito Santo. Então, aqui, o Catecismo nos colocou várias coisas que a gente precisa para poder estar unido ao Espírito Santo. Entendeu? Então, você pode depois ler aí no Catecismo, e não só ler, seguir isso para a tua vida. Você vai ver que o Espírito Santo vai estar sempre ali. Tá? Vai ser o seu guia. Não é? Tudo que você for fazer, peça sempre ao Espírito Santo para que vai te guiando, te iluminando, né? Para que você faça sempre, né, o correto, a vontade de Deus. Amém? Então, gente, nós paramos aí no parágrafo 688. Na próxima aula, nós vamos continuar a missão conjunta do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vamos continuar aí no parágrafo 689. Então, as nossas aulas aí sobre o Espírito Santo. Aí agora nós vamos ver aí quantas aulas nós vamos fazer sobre o Espírito Santo, tá bom? Então, continuo pedindo a você que se inscreva no nosso canal, por favor, gente. Comente aí nos nossos vídeos, ok? Peço a você que compartilhe com outras pessoas para que a gente continue aí o nosso trabalho. Ainda tem muita coisa, gente. Tem muita gente para a gente evangelizar. Tem muito católico que ainda não conhece a sua fé. Por isso que vai para essas outras religiões aí, que não tem o Espírito Santo, que não tem Deus, tá? Então, cuidado, gente. Vamos estudar nossa fé. Vamos buscar estar sempre em concordância com a lei de Deus, que Ele vai estar sempre aí nos iluminando a nossa inteligência. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe você.